Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu vou comentar com vocês o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse livro aqui é psicografado por Divaldo Franco, tá? Pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Eu sempre leio para vocês as anotações que eu fiz, tá? Após as leituras, então, por isso que às vezes eu vou olhar para baixo, tá? Mas aí eu vou ler e comentar com vocês. Então, esse livro aqui, gente, fala sobre os acontecimentos relacionados ao Covid-19. Eu comprei ele logo que ele saiu, porque a gente estava ainda vivendo, tá? O auge aí da pandemia. Então, eu queria muito entender, né? Porque eu, com 35 anos, na época acho que eu tinha 32, talvez, eu nunca tinha visto, né, um acontecimento desse, um desencarne coletivo, como estava acontecendo, e achei bastante interessante a leitura, né? Só para eu lembrar que eu li no meio da pandemia e foi muito tranquilizador para mim, em vista daquilo que conheço do meu interior. Dentro do que diz o livro, entendi que só partiriam aqueles que de alguma forma não poderiam mais fazer parte do momento atual da Terra, o de transformação moral e espiritual, tá? Por que que eu digo que me tranquilizou? Porque, gente, eu cada vez mais, tá? Isso eu falo por mim, óbvio que com as minhas dificuldades e limitações, eu tenho buscado, tá? Cada vez mais estudar, aprender e viver, né, aquilo que está no Evangelho de Jesus. Então, entendo, né, hoje eu não sou uma pessoa que se compraz do mal, como sei que muitas sim, infelizmente. Então, por isso acho, né, que ainda sigo na Terra e pretendo continuar por um bom tempo aí. Para quem teve perdas ou não, é uma ótima leitura, né? Então, difícil para quem perdeu, né, seus parentes, seus entes queridos, né? Ou mesmo os médicos, por exemplo, que trabalharam nessa pandemia muito, né? Foram os grandes, digamos que salvadores ali, né? Que mesmo com tudo que aconteceu, estiveram ali por trás a todo momento, ajudando, né? A cuidar aí de nós. Então, é uma ótima leitura para entender, tá? Esse tipo de evento, né, o desencarne coletivo, como esse. Então, através de diversas explicações dadas no livro, entendemos, inclusive, o motivo de estarmos vivendo tudo isso hoje. E é engraçado, porque eu escrevi isso aqui em 2022, tá? Em janeiro de 2022. Nós estamos em novembro de 2023 e agora vivendo a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel, tá? Com a faixa de Gaza. E assim, gente, as coisas se complicando, né, novamente, desencarne coletivo, estamos vendo aí, muitas e muitas pessoas falecendo todos os dias, desencarnando. Então é muito bom, né, para entender e acabar um pouco com essa agonia que a gente fica, né. Acho que a ignorância é o maior problema para nós, então o que nos tranquiliza é o conhecimento. Estamos no momento de buscarmos a melhoria moral, tá, e espiritual. Só que o que está acontecendo, né? Ao invés disso, muitos estão se perdendo em busca de coisas materiais, seja o dinheiro, corpo exagerado, prazeres que degradam e desgastam o físico, o psicológico e emocional. Então, as pessoas, elas estão focando, né, na parte material, em viver somente o hoje, esquecendo que nossa vida não acaba aqui na Terra, né? Entendo que muitos não sabem, né, ainda são ignorantes, não sabem que existe, né, a vida após o desencarne, mas aqueles que sabem, né, quantos de nós sabemos que existe a vida após a morte, né, chamada assim, que a vida não acaba aqui, porém ainda assim escolhemos viver da maneira errada, né, escolhemos persistir nas nossas viciações, nas nossas más tendências, más inclinações. Então, né, nós estamos plantando o nosso próprio sofrimento futuro, tá? As pessoas não estão preocupando-se muito mais com os que vivem ao seu redor, né? Acho que vocês conseguem ter essa noção. Vemos o número de casos de depressão aumentar, consequentemente de suicídios, né? Sei que com certeza muitos aí, né, têm algum conhecido, infelizmente, que se suicidou. Ou ouviu falar, né, de algum conhecido que se suicidou. Então, como vocês percebem, né, e veem nos noticiários, o número de suicídios aumenta, tá? Bastante. Muitas vezes nada ou pouco fazemos para mudar essa realidade, né? O que é muito triste, porque sabendo que as pessoas estão chegando a isso, né? Tirar suas vidas pela dor que elas não sabem enfrentar ainda. Muitos de nós preferem ainda continuar vivendo pelo materialismo, né? Ao invés de procurar ajudar as pessoas ao redor que estão sofrendo.
Sinto que a pandemia veio para nos mostrar como precisamos uns dos outros e como o egoísmo é grande, né? Muitos ajudaram e continuam ajudando, mas muitos ignoram até hoje a existência do caos que se instalou no auge da pandemia. Nem perdendo entes queridos, tornaram-se menos egocêntricos. Deixa eu falar para vocês, um grande exemplo, tá, disso aí foi a questão política, né? Nós vimos as pessoas se ofendendo, tá, absurdamente. Eu não vou nem repetir, mas as pessoas se ofendendo absurdamente, né? Tomando lados. Só que, gente, dos dois lados, que a gente sabe que estavam presentes aqui, né? Direita e esquerda, no caso eu falo, um começou a acusar o outro, e aí a gente sabe que dos dois lados houveram muitas perdas, muitos desencarnes. Então, assim, a pandemia ela não escolheu, né? Religião, ela não escolheu o que você acredita ou não na política, né? O que você defende ou não. Então, assim, vimos aí muito egoísmo, muito ódio, mas também vimos muito amor, né? As pessoas se ajudando, chorando aí umas pelas outras, se compadecendo, né? Mostrando empatia. Então, ao mesmo tempo que nós vimos muito egoísmo, quantas pessoas, né, não quiseram usar máscara e acabaram, infelizmente, contaminando outras pessoas que mesmo de máscara acabaram adoecendo e não puderam, né, então, ter suas outras chances aí. Quantas pessoas que perderam, né, entes queridos e mesmo assim não quiseram se vacinar, não quiseram usar máscaras. Então, para alguns, a pandemia passou como simplesmente um acontecido que de nada, né, adiantou. A pandemia despertou aqueles que já tinham tendência ao bem, tá? Isso foi bem legal nessa leitura aqui. Então, da mesma proporção que nós conseguimos ver aqueles, né, que têm tendência para o bem despertarem, nós também vimos aqueles que têm tendência ao mal, tá? Permanecerem naquele grau em que estavam, certo? Então, aqueles que estavam no caminho contrário ao bem ali permaneceram porque não conseguiram, né, nem desenvolver empatia pelo sofrimento dos outros. Entendemos como a política e interesses próprios adoecem o mundo. Achei essa frase muito verdadeira, né, e bastante, o impacto dela é bem grande, porque realmente, né, quantos na política deixaram de olhar para o outro, só olharam para si, né, e se instalou uma guerra política também. A briga por quem está certo ou errado, por muitos, valeu mais do que ocupar o tempo fazendo algo de bom pelo próximo. É impressionante, né, gente? Realmente, nós vimos aí muitas pessoas discutindo enquanto haviam milhões de pessoas, né, desencarnando e passando aí sufocos. Muitas pessoas, no meio desses milhões, estavam preocupadas somente em ter razão, né? Novamente falamos sobre a questão das influências atuais e como estão levando muitos para o caminho do erro, né? Daquilo que deveria não ter relevância, da sensualização. Então, como eu falei para vocês, sabe? Algumas redes sociais, por exemplo, eu já saí há muito tempo, porque desde quando esse livro saiu, né? Porque assim, gente, a influência tá terrível, sabe? E não que fosse me influenciar, mas me incomoda ver certas coisas, então eu prefiro me retirar, né? Porém, infelizmente, nesse caso eu sou minoria, né? Então, tornam-se referências pessoas de baixa qualidade, né? Com conteúdos de baixa qualidade. Essas pessoas vão influenciar vocês, seus filhos, seus netos, enfim. Então, mas ainda assim, né? É uma escolha de cada um. Entendemos um pouco que a pandemia está apenas sendo um meio de promover transição na Terra. Tá, então sabemos aí que desencarnes coletivos vêm, né, para atuar nessa transição, tá? De tempos em tempos isso ocorre, né? E estamos vivendo mais um desses tempos. E é até engraçado que agora, em 2023 para 2024, novamente, né, os casos de Covid estão aumentando, mesmo com vacina. Então, vamos ver, né, pessoal, o que vai acontecer. Também vemos nesse livro como os espíritos das trevas buscam nos atrapalhar na caminhada da vida, tentando fazer com que cada um de nós caia nas suas más inclinações. E também como os bons espíritos nos auxiliam quando pedimos força para resistir e lutamos por isso.
Não faz muito tempo, eu até preparei, né, essa aula e vou colocar para vocês aqui no canal, daqui um tempinho ainda, tá? Porque ainda eu tenho que gravar, eu fiz os slides e eu já dei ela numa casa espírita aqui, mas eu não gravei. Ainda vou gravar para vocês, tá? Uma discussão. Falando justamente sobre causas das aflições, tá? Atuais e anteriores. Falei sobre a prece também, então ali a gente vê, né, que nós somos os causadores das nossas dores, principalmente. Nós podemos impedir, né, a piora das nossas dores, evitar e também, através da prece, por exemplo, podemos pedir força para resistir aí e lutarmos, né, com mais afinco. Nós espíritas devemos nos preocupar com a nossa conduta e servir a Jesus, oferecendo nosso trabalho, né? Não devemos focar em prestígio, casas ou dirigentes, e sim na tarefa que vamos nos propor. Isso aqui achei bem interessante, porque espíritas, nós devemos servir, né? Não importa em qual casa espírita, desde que sejam casas sérias, né? Espiritismo. Então nós devemos nos preocupar com a nossa conduta, sim, tá? E servir a Jesus. E como vamos fazer isso? Com o nosso trabalho, né? Nosso trabalho no bem, tá? Então não foque em prestígio, não foque em ser reconhecido, tá? Não foque em ficar em casa X ou Y, foque em oferecer o seu trabalho aonde ele seja bem-vindo, tá bom? E por fim, conhecer a nós mesmos é fundamental. E estudarmos mais ainda, né? Eu sempre tenho batido nessa tecla com vocês. Conhecer a ti mesmo e instruir-se, tá? Através disso, teremos ferramentas poderosas nas mãos para sermos pessoas melhores e seguirmos o exemplo maior de amor e perfeição que é Jesus, né? Então, gente, o negócio é a gente passar a se conhecer melhor, buscar estudar para nos aperfeiçoarmos. Afinal, né, tem muito que ser feito ainda, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês leram, o que vocês acharam. E, gente, eu gostaria muito que saísse, né, uma psicografia do Divaldo sobre essas guerras que voltaram a acontecer. Não sei vocês, mas eu queria muito. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Se vocês já leram, quem já leu, conta aí pra mim que eu quero saber. Até o próximo vídeo.